Então, assim, o Cruzeiro jogou muito, o Cruzeiro escamou o Sport. Escamou o Sport. O Cruzeiro fez o Sport parecer pior do que já vinha parecendo. E aí agora... Até o jogo do Cruzeiro, a gente estava mais de 20 jogos sem perder. Não, quanto era? Não, eu não tinha perdido fora de casa ainda. Mas era mais de 15 jogos sem perder. 23 jogos sem perder. Vocês não valorizam o Cruzeiro. Mas como é que tá o Cruzeiro? Como é que tá aquele time lá? Tá muito bem treinado, muito bem trabalhado. O Cruzeiro simplesmente acabou, amassou o Sport e a mídia do eixo Rio e São Paulo e também daqui de Minas Gerais teve de reconhecer que o Cruzeiro vai brigar pelo título do Campeonato Brasileiro e também vai disputar a vaga pela Libertadores. É lógico, rapaziada, que eu trouxe para vocês as principais falas da mídia do eixo Rio e São Paulo e também daqui de Minas Gerais para vocês, aonde que eles teve de reconhecer que o Cruzeiro é um forte candidato ao título do Campeonato Brasileiro. Curte o vídeo, comente o que você acha desse novo... Ontem eu falei lá no meu vídeo, Valuzeiro, lá no Instagram. Me segue lá, Valu? Não. Obrigado. Então é o seguinte, eu falei. Me segue, é mentira dele. Então é o seguinte, nenhum adversário que o Sport enfrentou pelo Campeonato Brasileiro fez o que o Cruzeiro fez ontem. Porque quando o Cruzeiro venceu o Bahia não era tudo isso, o Bahia vai lá e ganha do Palmeiras no Allianz Parque. Quando o Cruzeiro começou com o Mirassol, não esquece não. Com o Mirassol, eu mesmo falei que o Cruzeiro deveria ter rendido mais com o Mirassol, e olha a campanha que o Mirassol tá fazendo. E aí depois pega o Flamengo. O Flamengo teve problema. Não, o Cruzeiro venceu com autoridade o Flamengo. Aí pega o Sport, mete 4. Aí os caras falam assim, não, mas é que é o Sport. Mas que outro adversário fez com o Sport que o Cruzeiro fez ontem? Não, e outra, não tem como você enfrentar o Real Madrid. No primeiro tempo, cara, e como eu falei, embalsama com 9, 10 do segundo tempo, já era. O Cruzeiro resolveu o jogo em 20 minutos. 20 minutos. 20 minutos. E não tem como você enfrentar, só rapidinho, não tem como você enfrentar o Real Madrid jogando no Campeonato Brasileiro, é o Sport mesmo. Você tem que ganhar do Sport mesmo. Isso. É um doce que você tem que ganhar pra ser campeão ou brigar por algo. E um dia que gerou muita preocupação no torcedor, porque não tinha Lucas Romero, né? E aí são situações que a gente pode entrar depois, né? De como o campo acabou desmentindo, e aí foi o campo mesmo, desmentindo a força do elenco que a gente imaginava no início da temporada, mas foi o campo, não foi a minha opinião, foi o próprio campo. Numa situação como a de ontem, você não tem o Lucas Romero suspenso pelo 3º cartão amarelo, o torcedor não deveria se preocupar, porque o Wallace deveria jogar e ser capaz de preencher essa vaga. E aí o Jardim faz uma escolha, até na sexta-feira que eu disse também que eu iria de Eduardo, pelo que Eduardo tem feito quando tem entrado, jogou bem quando entrou de titular contra o Vila Nova. Ele te ouviu, ele ele tá acompanhando os treinos. Se ele me ouve, ele faz coisa errada, Breno. Eu não tenho a capacidade pra armar nenhum time, não. Só no videogame, aí eu sou muito bom. Aí eu sou bom pra caramba. Eu sou bom pra caramba no videogame. Então, ele mudou. Chama atenção que ontem, pela equipe do Sport ter problemas pra sair, ele tem variado. Ele não fez o que ele fez contra o Flamengo, de colocar 2 pressionando os zagueiros. Ele colocou naquela oportunidade contra o Flamengo o Caio e o Matheus Pereira. Ontem ele colocou só o Caio, sabendo a fragilidade. Os zagueiros do Sport não são zagueiros que têm bom trato com a bola para construir o jogo. E aí ele tem sido um padrão. Tem sempre uma linha de 3 jogadores no meio atrás, ou do 1 atacante ou dos 2 atacantes. Ontem, novamente, essa linha era formada por Matheus Pereira, centralizado. Aliás, o que está correndo o Matheus Pereira sem a bola é um absurdo. Vou chegar na parte dele com a bola ontem. Matheus Pereira, Wanderson, tinha o Christian e aqui Eduardo e Lucas Silva fizeram um grande papel. O Cruzeiro começou a se impor logo aos 6 minutos, quando fez o primeiro gol. Vem o segundo Quando o Matheus Pereira... Aliás, o Cruzeiro ele tá jogando de uma maneira o seguinte: no máximo 2 toques na bola. Mas isso só é possível porque você tem opções. E porque quem tá com a bola no pé, quando o Matheus Pereira, ele fica pouco com a bola no pé, é a melhor versão dele pra mim. Também acho. E ele fez isso ontem. A maioria das jogadas, ele definiu de primeira. No máximo, ajeitava e tocava. E aí ele dá um grande passo pro Caio Jorge. O Caio Jorge que tá realmente num momento iluminado. Ele faz gol de tudo quanto é jeito.
A finalização dele ontem parece um gol Já fácil. tem quantos jogos seguidos que ele faz? Ele fez, ontem ele completou o 8º jogo seguido, marcando 7 gols. Impressionante, cara. Aí quando o cara tá nessa fase... Não, e ele iria fazer um gol de cabeça, só que a bola beijou a trave. Era pra ter feito de cabeça também. Tá fazendo de perna direita, perna esquerda, no cruzamento do Fagner. E ali, cara, o Cruzeiro entrou com 5 jogadores pendurados. Em momento algum teve um risco de algum jogador, porque o Cruzeiro controlou toda a partida, volta no segundo tempo com 3-0. Me chama a atenção o nível de concentração e seriedade, HG, Breno e Thiago. Não teve uma caneta para trás, não teve um chapéu para trás, não teve nada disso. O Cruzeiro seguiu jogando, claro, à medida, entrou o Lautaro, entrou o Gabigol, aí variações, né? Quando entra o Lautaro e o Gabigol, o Cruzeiro muda de um 4-2-3-1 para um 4-4-2. E continua marcando sem sofrer. Então foi uma partida muito madura. Ontem, igual há muito tempo, torcedor do Cruzeiro. Em momento algum, só teve um momento que o Cruzeiro estava ganhando por 2-0. E aí o Pablo sai na cara do Cássio. E o Cássio faz uma grande defesa com os pés. Porque ali o Sport poderia 2-1, gerar aquele reboliço. Era uma Ilha do Retiro também esvaziada, né? O torcedor do Sport na bronca. Mas passado esse momento, cara, não teve nenhum momento de ameaça. Então, é uma vitória dos jogadores, mas mais uma vez tem que enaltecer o Jardim, né? Porque ele, mesmo com o elenco não se mostrando em campo, eu tenho certeza que ele gostaria muito de contar com o Wallace ontem, sendo capacitado para substituir o Romero. Ele tem um Christian do lado direito que não está sendo utilizado para onde ele foi contratado. Ele tem 2 volantes, os 2 volantes dele hoje titulares são volantes que já estavam aqui. Então eu acho que o mais importante disso tudo é que o Cruzeiro de fato tem um time e fica a expectativa do torcedor desse time continuar caminhando bem até a janela de transferências, porque eu fico com uma curiosidade muito grande imaginando o que pode fazer o Cruzeiro na janela com 3 ou 4 reforços nomeados pelo Jardim, tendo entendimento do jogo que a turma está começando a ter cada vez mais. E um jogo absolutamente controlado do Cruzeiro, que é o que o Valu falou. Cara, como o Cruzeiro controlou o Sport com tranquilidade do início ao fim da partida. E assim, é o que vocês dois disseram. Não dá pra, mas é o Sport. Então que faça isso contra o Sport. Que você enfrente o Sport e entregue o que tem que ser entregue. O Cruzeiro fez isso com muita qualidade. Cruzeiro, de verdade, pra mim, nesse momento, alguns jogadores estão muito bem, estão sobrando. Eu tenho gostado muito do Lucas Silva, eu tô totalmente surpreso com o que ele tem apresentado. E, assim, é um absurdo que o Lucas Silva tá jogando. É um absurdo. É um absurdo mais que ele tá jogando. Mais uma vez. Sem o Romero. Dono do meio campo. Sem o Romero. Então, assim, a gente enxerga um trabalho que, pra mim, por mais que eu tenha elogiado a montagem do elenco, as contratações, a verdade é que a melhor contratação do Cruzeiro em 2025 se chama Leonardo Jardim, né? Ele é incrível, impressionante. O Cruzeiro tá jogando muita bola. E a gente precisa reforçar uma coisa que é... Eu sei que vocês ficam bravos comigo, não chateados, mas bravos comigo, quando eu bato nessa tecla. Mas pra mim o Cruzeiro mostra, jogo após jogo, que ele tem plena condição de disputar na parte de cima da tabela. O Cruzeiro tem total condição, total. E assim, tem um ponto que é o que eu defendo. Flamengo e Palmeiras, que são os principais postulantes ali, os principais concorrentes do Cruzeiro nesse sonho de voltar a ganhar um campeonato brasileiro, eles têm um campeonato muito importante no meio do ano, que é o Super Mundial de Clubes. E nesse período, haverá uma paralisação para o Cruzeiro. Infelizmente, quando o time é bem sucedido no Brasil, ele acaba sendo prejudicado pelo calendário escroto e ridículo que nós temos por aqui. Por causa de estaduais, de mundial, de finais de competição, enfim. Então, diante disso tudo, eu acho que o Cruzeiro tem uma vantagem em relação ao calendário. Porque é inegável para mim que os elencos de Palmeiras e Flamengo são melhores. Eu não vou fechar os olhos e contar uma mentira pro torcedor. O Cruzeiro com 3, 4 boas contratações no meio do ano pode se aproximar. Eu acho que se aproxima. De pelo menos 5, 6. Eu também acho que 5. Não, eu vou em 5. Eu vou em 6. Se tiver 5 contratações, eu acho que o Cruzeiro... É porque a grande questão pra mim, Thiago, acho que pelo que o Jardim formou, futebol tá aí, tá em evolução esse time. Tá em evolução. Né? Esse time não para. Do São Paulo pra cá, o Cruzeiro... nem contra o Mushuki Runa lá, com um time totalmente alternativo, né, por conta dessa gestão. Aliás, eu acho que essa semana é uma semana muito interessante pro Jardim.
E não é nem por conta de ser o clássico contra o Atlético. Fosse o Atlético, fosse o Palmeiras, o Flamengo, qualquer adversário. Como o Cruzeiro, infelizmente para ele, Cruzeiro, vai jogar num jogo que não vale nada e é por uma incompetência do Cruzeiro, acho que ele queria chegar nesse jogo ou semi-classificado ou bem encaminhado, de repente com um empate para classificar em primeiro lugar. Não é o caso, está desclassificado. Eu entendo que é uma grande oportunidade nessa semana, porque o Cruzeiro tem jogado como todos os times, jogado, recuperado, jogado de novo. Essa semana o Cruzeiro pode recuperar e treinar. E ainda pode colocar, por exemplo, Kaique Kenji, Hickman, Cauã Prats, para colocar contra o Palestino, né? Então, e ainda pode fazer isso. Agora, Thiago, acho que tem muita questão do Jardim, já vou te passar, Gadi, na questão da recuperação de muitos jogadores do elenco e outros jogadores, infelizmente, vão se mostrando cada vez menos úteis, né? Acho que o Wallace só entra ontem porque o Eduardo sente a virilha, o Marquinhos nem foi relacionado pro jogo, então, mas ele tá confortável com isso e mais do que nunca, né? É importante pro torcedor olhar e ver, de fato, o Cruzeiro tem um time, tem uma ideia hoje. Todo mundo, estabelecido. Hoje todo mundo escala o Cruzeiro e as preferências, o Jardim tá convencendo aqueles que têm as preferências, igual contra o Flamengo, eu entraria com o Gabigol. Mas tá provado por que o Gabigol, de repente, não é o titular. Porque o trabalho de preenchimento, o Matheus fez vários desarmes. O Matheus tá jogando muita bola. Vários Eu desarmes. mesmo já pedi o Gabigol titular, mas o Matheus tá jogando muita bola. Você concorda que sem a bola, o Gabigol não faz o que o Matheus faz, mas não é que o Gabigol tá roubando, não. É porque não é característica, né? Então ele tá convencendo o torcedor a comprar a ideia de time, deixando as preferências de lado. Só um detalhe aqui, o Valu adora quando eu falo isso, mas eu preciso falar novamente. Eu não quero ter razão. Mas o primeiro que disse que o Gabigol teria que ir pro banco fui eu, bem antes do Léo Jardim. Você me esculhambou quando eu disse isso, mas desculpa, tá? Mas tão exagero. Barcelos. Vai ser tranquilinho lá em BH, né? Só Cruzeiro e Galo, domingo que vem. No Mineirão, né? Mineirão. O Dudu foi ao estádio hoje para ver o jogo, não pode jogar ainda, foi ver o jogo, é mais um capítulo dessa rivalidade. Domingo que vem teremos Cruzeiro e Galo. O Galo tampouco jogou bem, viu, Rizek? Não, também não fez um bom jogo hoje, não. Completando que a gente falou do Fluminense, mas o Galo venceu muito na força acabou na empolgação. Na força do ódio, né? Meus amigos, a gente tá caminhando para um número assustador de demissão de técnico, né? Com 8 rodadas incompletas, porque ela termina amanhã, a 8ª, a gente já tem 7 treinadores demitidos só durante o Campeonato Brasileiro. Tá? Na primeira rodada, o Mano Menezes caiu. Na segunda ninguém caiu. Na terceira caiu o Caixinha do Santos. Na quarta rodada caíram o Quinteiros no Grêmio, o Ramon Dias no Corinthians. Aí o Fábio Carilli caiu na sexta. Na quinta ninguém caiu. O Pepa caiu na sétima, hoje estreou o seu substituto. E o Fábio Matias foi demitido depois da derrota de ontem do Juventude para o Fortaleza 5-0. Se for contar os estadual, então, 7 técnicos demitidos. De todos esses, o Gustavo Quinteiros, para mim, é o que mais mereceu sair. Porque o Grêmio, não que o Grêmio tenha melhorado, tá? Eu acho ainda que o Grêmio tá longe, sob o comando do Mano Menezes, de ser o Grêmio que, principalmente, que o torcedor do gremista espera. Mas antes da chegada do Mano Menezes, eu continuo acompanhando o Grêmio, um Grêmio completamente perdido dentro de campo. Óbvio que tem uma questão técnica dos jogadores, que são abaixo do que o torcedor espera, mas taticamente a gente não conseguia ver o time do Grêmio bem organizado dentro do campo. E você já tinha visto com 20 minutos, na estreia do novo comandante, ele ser chamado de burro? Não, isso não. Com 20 minutos. Não tô nem elogiando o trabalho dele hoje, moda, tá? Né? Porque eu li um Twitter falando que foi recorde, né? 20 minutos. Alguém vai querer bater isso aí na próxima rodada. Pode virar essa... 20 né? minutos. Porque do jeito que a internet tá, né? O torcedor vai falar... que se cuide agora. Né? Com 20 minutos, o Antônio Oliveira foi chamar de burro, cara. Tem que rir, né? A gente tá rindo assim. Porque... Né? Olha só como é que tá a paciência do torcedor do esporte. Denis, acho que temos um novo recorde, viu? 20 minutos de jogo e já os primeiros gritos de burro para Antônio Oliveira.
Você não tem palavras positivas para o time do Sport no Campeonato Brasileiro? Não, a gente não tem palavras positivas para o Sport até esse momento. Nós tínhamos algumas sim. Nós dissemos várias vezes que o Sport tinha jogado bem, tinha sido prejudicado pela arbitragem contra São Paulo, Palmeiras e Vasco. O jogo de hoje não dá para ressaltar nada. Nada. Foi assustadora a atuação do Sport. Mas nem sempre adianta chamar o time de sem vergonha. Do Galo deu certo, do Sport não deu certo. Contra um time que talvez seja a maior ascensão dentro do campeonato, que é o Cruzeiro. Talvez dentro do campeonato, desse campeonato recorte curtíssimo de 8 rodadas, seja o trabalho de treinador mais impactante que a gente esteja vendo. Pela mudança, né? Pela mudança, por ele ter tido peitado as mudanças que ele fez, as mudanças melhoraram. E rápido, não é fácil você botar Gabigol no banco, afastar Dudu, dizer que os reforços que o dono contratou não servem. Administrar isso internamente. Mas administrar internamente e agora também, porque eu fui um dos que fui crítico, né? Principalmente ao dono, ao Pedrinho, e ele foi o cara que deu carta branca para o próprio treinador e falou assim, você vai ali e decide o que você tem que decidir. Fica tranquilo que eu vou te dar todo o respaldo para você fazer. Então vai um elogio ao Pedrinho, que deu respaldo ao treinador e tem dado certo. O time tá melhorando muito. Assim, o time tem jogado bem. Em relação ao Pedrinho, também não dá pra gente deixar de falar que ele, como gestor no trabalho que ele tem lá no supermercado e tal, ele pode ser um excelente gestor porque tá voando. Agora, como gestor de um clube, o comportamento dele recente é um comportamento que leva pra dentro do vestiário que aumenta essa... péssimo. Aumenta essa responsabilidade do treinador em administrar isso. Sim. Eu não sei se o Pedrinho está todos os dias dentro do vestiário. Então, quando ele faz, o assunto já está resolvido porque o Dudu já se apresentou no Galo. Mas quando ele faz o gesto, o Dudu vai continuar. E ele faz aquele gesto que o Dudu vai embora. Eu não sei se no dia seguinte ele estava dentro do vestiário. Porque se ele está dentro do vestiário e ele dá a cara para bater, ótimo. Parabéns para ele. O problema é ele não aparecer dentro do vestiário, deixar para Alexandre Matos, deixar para o treinador administrar essa situação. Agora, tem muito mérito, e aí eu concordo com o Losetti, quando o treinador chega e fala assim, cara, peraí, eu acho que aconteceu isso, que a gente discutiu isso aqui, né, há uns 3 domingos, né? Ele deve ter falado com o Pedrinho. Pedrinho, eu posso armar o time do jeito que eu acho que tem que ser armado? Desculpa aí, mas olha o Sport, gente. Lanterna do campeonato, olha o presente que o Sport dá pro Esse foi um dos presentes que saiu o gol. Isso. Foi um dos que saiu o gol. Teve outros que não saiu o gol. E ele nem tenta recuperar, né? É uma coisa meio... Só nas 3 primeiras rodadas a gente tinha argumentos para falar do Sport. Era a questão da arbitragem. A partir daí já não tem mais. Competiu com o Fluminense, tomou o gol o gol da derrota, né? Eu trabalhei até nesse jogo. Não foi um jogo indolente como esse, por exemplo, que a gente viu hoje. Uma coisa é você perder, outra coisa é hoje foi assustador. Interessado, cara. Hoje, claro que eu não vou dizer que o Sport vai cair, claro que não. O jogo de hoje, você fica com a sensação de que o Sport quer desbancar o América, que em 2007 até hoje é o pior time com desempenho na Série A. O jogo de hoje, não tenho condição de dizer que o Sport não vai melhorar, mas o jogo de hoje é muito assustador, cara. Agora, eu sou a favor do torcedor xingar com 20 minutos, né? O torcedor tá lá para isso, se não tiver violência, ele tá lá para protestar, para jogar fora as mazelas do dia a dia. Pô, o cara sonhou um tempão com essa volta à Série A, cara. Aí ele vê o time dele jogar 8 jogos, não ganhar de ninguém. A grande questão é que o cara acabou de chegar. Mas aí vai no pacote, né? Eu abri o programa falando do Caio Jorge, mas o que o nosso GC tá mostrando é importante. O Matheus Pereira, que foi o grande jogador do Cruzeiro no ano passado, fez os 2 primeiros gols no ano. Não tinha marcado até agora. Mas você não acha que eles estão virando uma dupla, Caio Jorge e Matheus Pereira, assim? Eles estão se entendendo, né, cara? Já viraram. Assistência de um pro outro. Hoje estão se entendendo, cara. Teve assistência do Caio pro Matheus, do Matheus pro Caio. O Matheus jogando de 10, mas movimentando muito. E o Caio abriu o programa falando isso. A movimentação dele é muito inteligente. É uma coisa... Combina a característica que ele tem com o que o treinador gosta. É muito nítido ver isso. Ele é um 9... tipo de 9 que o Leonardo Jardim quer pro time dele. E vai justificando o Gabigol ficando no banco de reserva, né? Completamente. Enquanto o Caio Jorge estiver jogando bem, fazendo gol, participando, justifica e até de repente... Hoje ele entrou com o jogo já resolvido, né? Mas eu acho que o Vanderlan, que veio do Inter, o Wanderson é muito bom jogador. É uma ótima contratação do Cruzeiro, assim, ele cria jogada assim do nada, é muito veloz, tem uma boa técnica, ele é muito importante juntamente com o Christian para esse time do Cruzeiro. A entrada dele com o Christian
faz uma diferença enorme e realmente eles são assim, peças super importantes para essa válvula do Cruzeiro. Ele colocou o Gabigol com 4-0 hoje de novo, né? Ele tem colocado o Gabigol com jogos já resolvidos. É que resolveu muito rápido, né? 3-0 no primeiro tempo, no comecinho do segundo, quarto gol. Mas assim, Claro, o Gabigol hoje é um reserva. Mas exatamente, nada até o momento indicou que o Gabigol possa, até o momento, no futuro próximo, retomar essa vaga. Ô, gente, eu voltando de São Paulo para Belo Horizonte, parei aqui em Estiva, estou aqui no Graal já faz umas 4 horas já. Já comi sanduíche, pizza, já almocei, agora estou na sobremesa, vi os 2 jogos aqui. Muito obrigado aí, viu, pessoal do Graal, por ter cedido aqui o Wi-Fi para mim. Deixa eu dizer uma coisa, vamos começar do Cruzeiro. Não adianta desqualificar a vitória porque é o lanterna da competição, né? Porque até aqui nenhum adversário fez com o Sport o que o Cruzeiro fez. Nenhum. O Cruzeiro matou no primeiro tempo e embalsamou com 9 minutos, 10 do segundo. Então, assim, não dá para desqualificar. O que aconteceu no meio de semana com o Atlético e Cruzeiro hoje foi o oposto, né? Foi um domingo do oposto. Primeiro com o que o Cruzeiro fez com o Sport e o encaixe. E o dedo do Léo Jardim, que eu senti de novo. O encaixe desse time. E o Caio Jorge, valendo já 1.900 bi. E o Matheus Pereira. Hein? Então assim, o Cruzeiro jogou muito, o Cruzeiro escamou o Sport. Escamou o Sport. O Cruzeiro fez o Sport parecer pior do que já vinha aparecendo. E aí agora, nós estamos a uma semana do Clássico e o Atlético pega o Fluminense, aí os caras abrem um placar, e aí a defesa do Atlético, na média de sofrer pelo menos 2 gols por jogo, né? Aí o Lianco falhou, os caras abriram o placar, o Atlético foi lá, empatou, virou. E quando todo mundo pensou que já era, aí o Hulk perde uma bola, já pensou se é o Igor Gomes, que aliás, falando Igor Gomes, eu falei durante a semana, né? Que ele não rouba. Pode até esbarrar em alguma limitação, mas ele não rouba. E ele definiu o jogo. O Hulk perdeu a bola, aí o Alonso, né, panjanga como sempre, tá ali no lance, né? Marcando com o olho. E aí o Fluminense vai lá, empata. E depois de uma sequência de escanteios, quem que tá lá para definir o jogo? Igor Gomes, o cara que não rouba, né? Mais uma vez ele entra, e mais uma vez ele é importante. Já foi em algumas outras vezes, entrou mal em outros jogos também, mas ele não rouba, gente. O Igor, não estou dizendo que o Igor Gomes vai ser a salvação do Atlético na temporada, mas ele é um cara que se dedica, ele é um cara que não rouba. E aí o Júnior Santos também fazendo gol, né? Seguramente vai ser titular no Clássico. Então as coisas assim, porque o Coelho está fora, então as coisas se encaixando, e depois dos vexames apresentados na quarta e na quinta-feira, um domingo de grandíssimas vitórias. Primeiro, a grande vitória do Cruzeiro pelo conjunto da obra, e segundo, a grande vitória do Atlético pela forma com a qual ela foi construída. E aí, paz para os dois durante a semana, né, para trabalharem, porque domingo vai feder carbureto no Mineirão. Depois dos vexames de tudo que torcidas de Cruzeiro e Atlético passaram durante o meio de semana na Sul-Americana, um domingo de paz para todos. Feliz Dia das Mães e um beijo na alma. Há uns 4 a 5 jogos atrás, o Cruzeiro vivia uma das suas piores crises, aonde que o time do Cruzeiro não se encontrava. E é lógico que a mídia lá do eixo Rio e São Paulo descascava o Cruzeiro. Cada crise que aparecia, cada fala do Pedrinho, ou cada vexame que o Cruzeiro tinha nos seus campeonatos, na Sul-Americana, no Campeonato Mineiro e também no Brasileiro, a mídia descascava o Cruzeiro. Só que agora a mídia está tendo de reconhecer que o Cruzeiro realmente melhorou, que o Cruzeiro se uniu, os jogadores estão totalmente unidos. E agora, galera, tá dando tudo certo para o Cruzeiro. Agora é só desfrutar dessa boa fase do Cruzeiro. O Cruzeiro tem tudo para terminar o campeonato bem. Temos de deixar o Leonardo Jardim trabalhar. Não podemos criar crise no Cruzeiro. Inclusive aí o Pedro Lourenço não pode ficar dando brecha para a mídia espalhar crise no Cruzeiro. E com certeza o Cruzeiro continuar nesse ritmo vai brigar pelo Campeonato Brasileiro. Isso é sem dúvida. E também brigar por uma vaga na Libertadores, que é o objetivo nosso. O ano passado nós deixou escapar uma vaga para a Libertadores.
esse ano não podemos deixar escapar. O time vem muito bem, vem jogando bem. Tem jornalista aí desprezando a vitória do Cruzeiro, porque foi para cima do Sport, que é o lanterna do Campeonato Brasileiro. Mas nós não tem nada a ver com isso, que o Sport é lanterna ou não, nós não temos nada a ver. O Cruzeiro foi lá, jogou bem, convenceu e conquistou os 3 pontos, que é o que mais importa, os 3 pontos. E outra, ninguém conseguiu golear o Sport igual o Cruzeiro fez. Foi lá e goleou o Sport. Nenhuma outra equipe conseguiu fazer isso. Então temos de valorizar essa vitória do Cruzeiro e que o Cruzeiro possa continuar fazendo boas partidas. Deixa aí no comentário o que você achou dessa partida do Cruzeiro. E se você ainda não é inscrito no canal, vai lá, se inscreve no canal, dá aquela moral, que o objetivo aqui nosso da Central da Raposa é trazer informação do Cruzeiro para você. Então vai lá, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada.